Domingo 16 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse 15º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, terá dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza focam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho deste domingo dá início ao discurso parabólico de Jesus sobre o mistério do reino. É o terceiro dos 5 grandes discursos do Evangelho de São Mateus. Na parábola do semeador, Jesus avalia positivamente a eficácia da palavra do reino, que é a semente. Estamos diante de uma parábola que é balanço final como resposta de Cristo para aqueles que colocam em dúvida os resultados do seu anúncio do reino, devido à recusa da Boa Nova por parte do antigo povo de Deus. Essa é também uma reflexão que a comunidade cristã do começo fazia diante das dificuldades que encontrava na continuação da missão de Jesus. O papel principal na parábola não pertence ao semeador, mas à semente e ao terreno em que ela cai, pois o núcleo da proclamação evangélica desse domingo é a eficácia da palavra, embora condicionada, em boa parte, pelos diversos graus de aceitação da mesma por parte dos ouvintes. Fica claro que são 2 os fatores determinantes da salvação: O primeiro e fundamental é a iniciativa de Deus que oferece a salvação ao homem, a palavra semeada.
E o segundo, a resposta afirmativa ou negativa do homem, pois Deus respeita a sua liberdade. Assim como a semente traz em si a força de produzir frutos, a palavra de Deus semeada no nosso coração e na nossa vida tem a força de produzir muitos frutos. Estamos deixando a palavra de Deus produzir frutos em nós? O tipo de terreno é importante para que a semente produza os frutos que era capaz de produzir. A interpretação da palavra apresenta as dificuldades que a palavra de Deus encontrava nas primeiras comunidades cristãs e que encontra também hoje. A reduzida penetração do Evangelho no coração dos homens, a escassez dos frutos, não dependem da semente nem do semeador, mas da qualidade da terra. Em primeiro lugar, há o coração duro, como aquela terra pisada de uma estrada. Não permite a semente da palavra de Deus penetrar. Isso acontece para quem escuta o Evangelho sem entendê-lo. Vem em seguida o coração inconstante, que se entusiasma com facilidade, mas depois de poucos dias volta a ser o que era. É como uma pedra coberta com uma leve camada de terra. Se alguém planta uma semente, essa germina, mas em seguida seca. Há também o coração inquieto, que se agita por causa dos problemas deste mundo, que corre atrás do dinheiro. Essas preocupações são como espinheiros que sufocam a semente da palavra. Por fim, há o coração bom, no qual o Evangelho produz frutos em abundância. As 4 qualidades da terra se encontram mais ou menos em cada um de nós. Em cada um de nós há espinhos, pedras, trilhos e terra de boa qualidade. Então, o importante é tomar consciência disso e tratar de melhorar o terreno, que é o nosso coração, para que a palavra possa produzir muitos frutos. Por fim, rezemos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desço sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.